muito felizes de estarmos aqui, atendendo esse convite para compartilhar a palavra de Deus. E nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 21. Amém? A palavra do Senhor diz: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das suas palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cura-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Amém? Só até aí, oremos. Amado Deus e Pai, mais uma vez queremos elevar aqui os nossos corações, as nossas mentes. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir neste momento e venha falar aos nossos corações, venha nos guiar em toda a verdade, como o Senhor prometeu, que não deixaria a sua igreja só, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito da verdade, que nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado. E nessa noite nós clamamos: Espírito Santo de Deus, vem nos ensinar, vem nos alertar, vem nos advertir, vem nos fazer voltar aos Teus caminhos, vem nos fazer olhar a cruz de Cristo, Senhor, e moldar as nossas vidas conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito para cada um de nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos pela Tua bondade infinita, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, diante do texto lido, eu gostaria de começar falando sobre a expectativa que as pessoas tinham em Jesus naquele momento. Porque, como nós vimos, Jesus começou a ficar famoso quando começou a pregar o Evangelho. Jesus começou a ficar conhecido, Jesus começou a ser notado por causa dos milagres que ele operava. E as pessoas criaram uma grande expectativa nele, porque não só viam os sinais, mas eles também ouviam a palavra de uma forma diferente. Porque muitos mestres existiam naquela época, muitos mestres fariseus, muitos escribas, muitos conhecedores da palavra do Antigo Testamento, mas conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 20, as pessoas diziam que Jesus falava como quem tinha autoridade. Ao final do Sermão do Monte, as pessoas ficavam admiradas: que homem é esse? Que profeta é esse? De onde ele tirou essas coisas? E nesse momento aqui, onde nós lemos, Jesus volta para a sua terra natal, não exatamente onde ele nasceu, porque Jesus nasceu em Belém, mas em Nazaré, onde ele cresceu. Jesus nasceu em Belém, a família de José, Maria, Jesus fugiram para o Egito, para fugir do massacre que Herodes tinha programado para fazer com as crianças naquela época. E Jesus volta e mora em Nazaré, cresce em Nazaré, passa a sua juventude em Nazaré. Era conhecido em Nazaré, porque aquela vila era uma vila pequena, de pescadores, de pequenos agricultores e produtores. Eram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas da terra.
e poucas famílias, e eles conheciam Jesus. Quando Jesus retorna para aquela terra, famoso agora por operar milagres, todos tinham uma expectativa nele. Será que ele vai fazer aquilo que ele fez em Cafarnaum? Será que ele vai fazer aquilo que ele operou nas outras cidades? Será que ele vai fazer água transformar em vinho? Todos tinham expectativa, porque queriam ver Jesus realizando uma performance. Eles estavam naquela ansiedade, como que vai num show, num espetáculo. Eles queriam assistir alguma coisa maravilhosa. Esse era o desejo dessas pessoas. E a minha pergunta para os irmãos nessa noite meditarem é: qual é a nossa expectativa em Deus? O que nós esperamos receber de Deus? O que nós queremos ver em Deus? O que nós queremos que Deus realize? Quais são as nossas expectativas? Porque muitas vezes criamos expectativas erradas em relação ao nosso Deus e Pai. Porque Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade, Ele tem um objetivo, mas nós muitas vezes queremos ver algo diferente acontecer, queremos realizar e saciar a nossa expectativa. E foi o que aconteceu nesse episódio. As pessoas esperavam ver um milagre, as pessoas esperavam ver uma maravilha, as pessoas esperavam ver algo sobrenatural. Mas a expectativa de Deus para com aquelas pessoas, assim como a expectativa de Deus para as nossas vidas hoje, continua sendo a mesma. E nós vamos falar sobre isso. O que Deus quer realizar em nós, o objetivo de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para cada um de nós, que começa restaurando a nossa vida para o propósito eterno dele. Nós sabemos que o homem, ao cair, ao se submeter ao pecado, ele se afastou de Deus. Mas o nosso Deus, ele não desistiu do seu propósito e ele continua o seu desejo de realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas para completar essas perguntas de meditação, se a vontade de Deus for diferente da nossa vontade, nós vamos nos alegrar ainda assim no nosso Deus? Se o que Deus tem para realizar em nossas vidas for diferente daquilo que desejamos, continuaremos satisfeitos, contentes com a vontade de Deus? Esse tipo de pergunta é para nos fazer meditar, e a resposta temos que dar para o próprio Senhor Jesus. O que o Senhor quer realizar em nosso meio e o que o Senhor queria realizar com aquela comunidade? Verso 18 do capítulo 4 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 10: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, Jesus, naquele dia, naquela vila de Nazaré, como no seu costume, culto, dia de sábado, ele ia para a sinagoga na expectativa de dar uma pregada, uma pregadinha, como diz o pessoal na internet. Ele queria falar, ele queria ensinar, ele tinha algo a dizer. E as pessoas, por saberem que ele agora era um mestre, um rabino, um rabi, como alguns chamavam, estavam na expectativa de ouvir. E Jesus recebe o livro do profeta Isaías, no que nós conhecemos ali daquele trecho do capítulo 59 até o 63, e cita algumas passagens, e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Até aí ele só está lendo o profeta Isaías, não há nada demais. Mas mais adiante, quando ele devolve o livro, ele disse o seguinte, verso 20: tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que aquelas palavras de Isaías estavam se cumprindo na vida dele, que ele era o ungido do Senhor. E a palavra ungido significa Messias. Traduziu-se para ungido, mas ungido no original é Messias. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Messias, porque Jesus é o ungido. No grego a palavra Messias ou ungido é Cristo. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Cristo, porque nós cremos que essa palavra se cumpriu no Senhor Jesus, e Ele é o ungido de Deus, o Messias de Deus, aquele que veio para libertar as nossas vidas. E uma vez que nós sabemos que Ele é ungido, prometido desde o Éden para nos libertar, eu gostaria de falar sobre 4 processos de libertação que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Como eu sei que Deus deseja realizar essa libertação nas nossas vidas? Irmãos, desde o Éden, Deus havia prometido que ia libertar o homem do pecado, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar. Em Êxodo nós vemos Deus falando para preparar e imolar um cordeiro pascal e pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas, nos umbrais, para que os primogênitos dos hebreus não fossem mortos, porque o sangue serviria como sinal. Em Êxodo nós vemos Deus Pai prometendo que enviaria um cordeiro sacrificial, um cordeiro para nos purificar do pecado e nos libertar do império das trevas. Em Levítico nós vemos Deus promovendo um sacerdócio para estabelecer uma aliança de Deus com os homens. Então, desde o início da criação, nós vemos Deus promovendo e prometendo um Messias ungido que nos libertaria. 700 anos aproximadamente antes de Cristo vir ao mundo, o Senhor usa o profeta Isaías para falar que esse Messias viria com a unção do Espírito de Deus para trazer libertação. E é por isso que eu sei, é por isso que eu acredito que o Senhor quer e deseja realizar nas nossas vidas esses processos de libertação. O primeiro processo é o que Jesus cita: o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu. Com qual objetivo? Para fazer milagres? Para sair na rua e pregar o Evangelho e ficar famoso? Para fundar uma grande igreja? Não, olha o objetivo: Ele me ungiu para dar boas notícias aos pobres. Evangelho significa boas novas, Evangelho significa boas notícias. E o Senhor Jesus estava ali na unção do Espírito de Deus para dar boas notícias aos pobres. E é importante observar que é aos pobres. Por quê? Porque Jesus em vários momentos deixa de ter aquela paciência que nós vemos no decorrer do seu ministério, quando ele tentava pregar para alguém que não era pobre de espírito. Os que não são pobres de espírito rejeitam o Evangelho, porque acham que tem tudo, como aquela igreja em Apocalipse, conhecida como a região de Laodiceia. Os irmãos daquela cidade estavam bem financeiramente, estavam ricos financeiramente, tinham dinheiro, tinham prosperidade, tinham posses, tinham roupas, tinham tratamentos médicos para aquela época. E aí eles diziam: nós temos condição, nós somos ricos. Aí o Senhor Jesus disse: vocês não são ricos, vocês são loucos, vocês não têm dinheiro, vocês precisam comprar de mim o ouro puro, vocês precisam perceber que vocês estão nus, que vocês são miseráveis. E é por isso que a ênfase do Evangelho é para os pobres. E os pobres aqui são pobres de espíritos, aquele que reconhece que precisa da ajuda de Deus, aquele que reconhece que precisa da bondade de Deus, aquele que reconhece que sem Deus ele é miserável. Tem um homem muito rico, muito famoso aí no mundo, que fundou uma empresa que está construindo foguetes para ir para outro planeta. Parece história de livros de ficção científica, de filmes, mas a teoria dele é a seguinte:
Se acontecer uma tragédia na Terra, como já aconteceu, segundo ele, e destruir um planeta, um meteoro, alguma coisa assim, seria bom que nós pudéssemos levar algumas pessoas, alguns humanos para outros planetas e assim não destruir, não permitir que a humanidade seja toda destruída e assim salvar a humanidade. Essa é a fala de Elon Musk, um homem mais rico do mundo, segundo alguns. Ele está tentando construir foguetes para salvar sua própria vida, porque apesar de ser o homem mais rico do mundo, ele não pode salvar sua própria alma, mas ele sabe que precisa de salvação. Ele está tentando lançar a mão dos métodos humanos para poder se salvar, para poder compartilhar com a humanidade algo que para ele é importante, mas o fato é que ele precisa também, assim como todos nós, reconhecer que sem Deus nós somos miseráveis. E a boa notícia para os miseráveis, a boa notícia para os maltrapilhos, a boa notícia para aqueles que estão reconhecidamente pobres, a boa notícia é o que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê está disponível e operando na vida daqueles que abrem o coração para Jesus. Esse é o primeiro processo de libertação. O segundo que Jesus fala é a libertação dos cativos. E a palavra cativo, ela não dá ideia de alguém que simplesmente uma entrega, alguém que se entregou para servir. Não, cativo é alguém que foi capturado, está ali obrigado, tendo que se submeter a uma vida onde ele não tem liberdade. Cativeiro é uma prisão. Jesus veio para nos libertar de qualquer tipo de prisão. Amém? Isaías, capítulo 59 diz que por causa das transgressões do povo houve separação entre eles e Deus. Isso se aplica à humanidade ainda hoje. Por causa das transgressões, o pecado nos afasta de Deus. Mas aí Jesus vem dizendo que há libertação para isso. E João capítulo 8, verso 31 a 34, vamos ler comigo. Evangelho de João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31 ao 34, diz a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Meus irmãos, estamos vivendo numa época onde falsos mestres têm se levantado para ensinar que não há problema no pecado, que a pessoa pode viver conforme o seu querer, conforme a sua vontade, porque Deus quer apenas seu coração. E se você entregou seu coração a Deus, não importa o que você faça, Deus vai te perdoar e Deus vai te salvar. Mas Jesus fala de uma libertação de pecados. Jesus fala de uma libertação de cativeiros. Como pode o próprio Deus dizer que quer libertar do pecado, libertar do cativeiro? Como pode outras pessoas dizerem o contrário, que não precisa haver libertação? A verdade é que Ele veio para libertar do cativeiro do pecado. Quem vive pecando é escravo do pecado e ainda não conheceu a liberdade. Eu gostaria que vocês abrissem comigo também em 1 João capítulo 3, lá pertinho de Apocalipse, voltando. Apocalipse, Judas, 3 João.
2 João, 1 João, capítulo 3. Vou ler o início, desde o início, capítulo 3, que diz assim, 1 João, capítulo 3, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Primeira coisa, verso 3: quem tem a esperança da vida eterna em Jesus, purifica a sua vida, não vive no pecado. Versículo 4 em diante: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O Senhor Jesus deseja nos libertar do domínio do pecado. Eu me lembro de uma experiência de um jovem cristão no meio de jovens não cristãos, onde ele, confrontado sobre viver uma vida de santidade, e as pessoas dizendo: mas você não pode fazer nada, você não pode fazer nada porque a sua religião não permite. E ele disse: não, na verdade aqui o único livre sou eu, vocês que não podem fazer algumas coisas. Aí eles ficaram admirados, e o jovem cristão então os desafiou, disse assim: eu desafio vocês a ficarem uma semana sem xingar um palavrão. O resumo da história: eles não conseguiam. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. Só há libertação em Cristo, longe do pecado. Quem vive pecando está preso pelo inimigo. Porque, verso 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Só há libertação em Cristo. O que é então pecado, irmão Márcio? O que é pecado? É não matar, é não roubar, irmãos? Pecado significa, a palavra pecado é cair fora do alvo. Simples assim. Tem coisas ruins que obviamente são pecado. Tem coisas boas que podem ser pecado. Uma boa ação pode ser uma boa ação motivada por uma intenção ruim. Ora, eu vou dar uma esmola aqui porque tem um monte de gente olhando e todo mundo vai ver o quanto eu sou bom, o quanto eu sou generoso. Isso é pecado, porque isso desagrada a Deus. Então, não é o que é pecado ou deixa de ser. A raiz do pecado está em viver uma vida fora do propósito de Deus. Porque eu não roubo, eu não adultero, eu não maltrato ninguém, eu só faço bem, trato bem minha família, eu só não quero ir na igreja, ter um relacionamento com Deus. Isso é uma vida de pecado. Por quê? Porque está vivendo fora do propósito de Deus. O profeta Isaías diz que Deus criou o homem para a sua glória e para o seu louvor. Como nós cantamos, criou os céus, criou a terra, criou tudo para a sua glória, para o seu louvor. Quando o homem decide viver para si mesmo,
não querendo glorificar a Deus, não querendo servir a Deus, não querendo se submeter à palavra de Deus, isso é uma vida de pecado. Isso assusta muita gente, é desconfortável para muita gente. Por quê? Porque tem muita gente que acha que o pecado é só fazer coisas ruins. Não, o pecado é dar as costas para Deus, o pecado é dizer não para Deus, o pecado é viver uma vida longe de Deus. E uma vez que a pessoa toma essa atitude, a tendência natural é que a vida dela vá descendo ladeira abaixo. Cada vez mais a pessoa vai mergulhando no pecado, cada vez mais a pessoa vai se prendendo numa vida de pecado, e chega um ponto que ela não consegue mais ser livre. Mas hoje a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio proclamar libertação aos cativos, aos que estão presos pelo pecado. Você crê nisso? Você crê que seus parentes, seus familiares, seus vizinhos podem ser livres do poder do pecado pelo poder de Jesus? Amém? Glória a Deus. E ele continua, ele diz também que veio para restaurar a vista aos cegos, a cegueira espiritual. Jesus, em determinado momento, declarou que ele era a luz do mundo, e quem o seguisse jamais andaria nas trevas. E a cegueira está ligada com a deficiência de enxergar a luz, porque o que nós enxergamos, na verdade, trazendo para o lado físico, nós não enxergamos os objetos, nós enxergamos a luz que reflete sobre os objetos. A prova disso é que quando não há luz, nós não enxergamos nada. Então o que o ser humano enxerga? É a luz. Por isso que quem não está em Cristo está cego, porque não tem a luz da vida. Não entende a palavra de Deus, porque não tem a luz da vida. Mas o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, tinha nele a luz da vida. E a luz que ilumina todo homem e traz vista aos que estão perdidos. O que isso significa, meus irmãos? Significa que ele vem curar a nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar a vida. A maneira que nós aprendemos no mundo do pecado é a maneira das trevas. Mas a maneira que Jesus vem, nos cura, nos liberta deste mal, trazendo luz para os nossos olhos, nos faz enxergar agora a vida com a ótica de Deus. Aí passamos a entender que bem-aventurados não são os ricos, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados não são os que estão curtindo nas festas, bem-aventurados é aqueles que choram, porque serão consolados por Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras do Senhor. Bem-aventurado é aquele que medita nela dia e noite. Isso começa a fazer sentido para aquele que teve sua visão curada e agora enxerga a luz que é Cristo. A gente para de olhar para o mundo tendo a nossa vida como centro das coisas e passa a enxergar Deus como centro de todas as coisas. A nossa vida e a nossa morte é para a glória de Deus. O Evangelho não vem, a mensagem da cruz não veio até nós para nos fazer nos darmos bem. Não é sobre ganharmos benefícios, não é sobre enriquecermos, não é sobre prosperarmos, não é sobre nada disso. É sobre uma vida eterna que o Senhor tem para nós. É sobre um relacionamento permanente com o próprio Deus, que vai durar toda a eternidade. É sobre isso que trata o Evangelho, e não sobre coisas momentâneas. Tantas pessoas estão frustradas nas igrejas, inclusive buscando um benefício, buscando uma bênção, buscando um milagre, e se frustra porque a sua visão ainda não foi curada, e a única coisa que ela acha que vai fazer feliz é aquela bênção, é aquele milagre, enquanto que Deus quer dar vida eterna, enquanto Deus quer dar vida em abundância, enquanto que Deus quer dar paz de espírito, longanimidade, bondade, onde Deus quer promover a justiça, a retidão. E muitas vezes a pessoa está com a visão presa ali naquele problema, e Deus tem muito mais para nós.
Deus tem bênçãos espirituais, irmãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos predestinou para isso, diz a palavra de Deus. Não me pergunte o que é predestinação, que eu não sei explicar, mas Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do primogênito de Deus. Por isso que estamos aqui nessa noite. Poderíamos estar em qualquer lugar, aparentemente fazendo algo que viesse nos agradar mais, mas estamos aqui buscando a Deus. Por quê? Porque Ele nos trouxe aqui. Ele fez isso conosco. Ele nos trouxe para a luz, para a sua glória. Aleluia. E por fim, Jesus veio pôr em liberdade os oprimidos. O que eu mencionei até agora tem muito a ver com o pecado, o poder do império das trevas. E eu creio que a maioria de nós aqui já foi livre, já foi libertado pelo Senhor Jesus da pobreza de espírito, do cativeiro do pecado, da cegueira espiritual. Mas a opressão muitas vezes ainda acontece na vida daqueles que estão servindo a Cristo. O que significa opressão? Opressão é apertar, opressão é comprimir. E o diabo, ele não pode mais nos tocar, nos ferir, mas ele tenta frustrar as nossas vidas e usa tudo que ele puder ao nosso redor para nos frustrar, para nos apertar a vida, para nos oprimir a vida. Mas Jesus veio para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Existem muitas pessoas que estão sendo oprimidas, humilhadas, estão submetidas à violência, estão sendo oprimidas pela culpa de coisas erradas do passado e não conseguem se libertar. Estão oprimidas pelo julgamento daqueles que deveriam amar, estar ali próximo. Estão sofrendo violência daqueles que deveriam cuidar e preservar. Tudo isso, ação maligna ao redor da nossa vida, porque o inimigo é como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar, fica ao redor daqueles que buscam a Deus. E essa opressão feita pelo diabo, essa obra das trevas, também é alvo da missão de Jesus, porque Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Lá em Atos capítulo 10, verso 38, quando Pedro chega na casa de Cornélio para anunciar o Evangelho, ele começa falando que Cristo Jesus, o Messias, anunciou a palavra de Deus com graça, com virtude, e estava destruindo as obras do diabo. Em 1 João capítulo 3, que nós lemos, também fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Existem obras que o inimigo tem feito ao nosso redor para nos atacar, para nos tirar a paz, para nos oprimir. Mas Jesus veio para nos libertar. E como é que nós alcançamos essa libertação? Colocando isso diante do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne, não são as pessoas que estão ali nos atacando, que são as criadoras desse problema. As criadoras ou o criador desse problema é o inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. Esses sim usam pessoas ao nosso redor, circunstâncias ao nosso redor para nos oprimir. Palavras que nos ferem, ações que nos machucam, em ambientes onde não deveria acontecer aquele tipo de coisa. Muitas vezes dentro da nossa família, no ambiente de trabalho, perseguições. E às vezes nós paramos e olhamos assim, mas meu Deus, eu não entendo por que essa pessoa faz isso comigo. Eu nunca fiz nada contra essa pessoa. Lembre-se, a nossa luta não é contra quem está ali nos atacando, é contra quem está por trás disso. Quem está promovendo isso. E o inimigo das nossas almas precisa ser repreendido pelo poder do nome de Jesus. Temos que parar de olhar para o plano material, para as pessoas,
achando que a culpa é delas, e começar a repreender a ação maligna por trás daquilo ali, para que o Senhor Jesus venha promover essa libertação nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar neste momento, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor graça, para que Ele venha operar em nossas vidas aquilo que Ele deseja fazer, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Você crê nisso? Quantos creem aqui que Deus é maior do que o inimigo? Quantos creem aqui que o inimigo não pode resistir ao poder de Deus? Então por que temeremos? Por que ficaremos frustrados? Por que pararemos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o diabo vier contra nós, o Senhor se levantará contra ele. Como corrente de água, ele avançará sobre o exército das trevas. O Senhor é o nosso pastor. É Ele quem guarda as nossas vidas. O Senhor não dorme, não descansa, o guarda de Israel. Ele não vai colocar um escudo ao nosso redor. Amém? Não vai colocar. A palavra do Senhor não diz que Ele vai colocar um escudo ao nosso redor. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso escudo. E eu pergunto mais uma vez, então por que tememos? Por que paramos? Por que nos frustramos? Por que deixamos o inimigo nos oprimir? Isso acaba hoje. Amém? Em nome de Jesus. Poder das trevas, nós vamos orar agora e repreender a ação de Satanás na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos parentes, na vida daqueles a quem está ao nosso redor no ambiente de trabalho. Amém? Eu gostaria que você trouxesse a sua